Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Neste vídeo falaremos sobre formas de Estado. Afinal de contas, você sabe quais são as formas de Estado? Fique comigo até o final deste vídeo, vamos ver cada uma delas. Peço, claro, aquela especial gentileza, se inscreva no canal, são vídeos de Direito Constitucional e de Direitos Humanos toda semana, além de notícias sobre exame de ordem, concursos públicos de um modo geral. Buscarei, como sempre faço, ser muito breve e objetivo neste vídeo, portanto, sem demoras, vamos já falar sobre as formas de Estado. As formas de Estado dizem respeito ao modo de distribuição e exercício do poder num determinado território, quer dizer, num determinado país. Como é que se distribui o poder? Vai ter um núcleo de poder apenas que vai governar o país inteiro? Haverá mais de um núcleo de poder? Como é que funciona? Tradicionalmente, em matéria de formas de Estado, nós podemos falar em três. Podemos falar em estados unitários, estados federados e também em estados confederados. Os nomes podem variar, como eu trouxe aí ao lado, estado unitário, federação ou confederação. Já te adianto que, olhando para a realidade brasileira, a mais importante é a federação. Afinal de contas, nós vivemos numa federação. Nós vivemos num país chamado República Federativa do Brasil. Neste vídeo, eu não vou fazer uma abordagem específica da federação, com todas as suas características. Claro que, se você quiser, deixa seu comentário aí, peçam, eu faço um vídeo com todas as características das federações. Aqui o propósito é outro. Aqui o propósito é colocar em perspectiva cada uma dessas formas de Estado para que você entenda realmente o que é um Estado unitário, o que é uma federação e o que é uma confederação. Vamos lá? Vamos fazer isso. Inicialmente, o Estado unitário é aquele no qual há apenas uma esfera de poder, do qual emanam as determinações legislativas, executivas e judiciárias. Parece complicado, mas não é. Se você pensar no Brasil na época do Império, fica muito fácil enxergar um Estado unitário. Havia a coroa, que governava o país inteiro. Não havia divisões autônomas de poder. Ah, Antônio, mas eu lembro das capitanias hereditárias, aquelas divisões. Sim, eram divisões meramente administrativas, elas não tinham autonomia para decidir. Tudo convergia para o poder central. Ali nós tínhamos um Estado unitário, um Estado do qual de um núcleo de poder apenas decorriam todas as determinações. Esses estados unitários são muito interessantes em países pequenos, não era bem o caso do Brasil, gigantesco por natureza. Em países maiores, funciona melhor, talvez, a federação ou Estado federado, que nada mais é do que aquela forma de Estado onde há uma descentralização do poder. De modo que de mais de um núcleo de poder emanam as determinações legislativas, executivas e judiciárias. Se você olhar hoje o mapa do Brasil, todo mundo já viu o mapa do Brasil, fica muito fácil perceber o que é uma federação. A gente tem um mapa todo entrecortado, não é verdade? Você tem os estados, você tem municípios, você tem ali no centro do Brasil o Distrito Federal. Pois bem, cada recortezinho daquele exerce um pouco de poder. No seu município existe um prefeito ou uma prefeita, tem uma câmara de vereadores e eles decidem de forma autônoma acerca dos assuntos de interesse local. Da mesma maneira, esses municípios estão inseridos em estados que fazem a gestão dos seus interesses. E tudo isso está dentro de um país. Então perceba que o que acontece dentro do seu município é determinado por um poder executivo local, por um poder legislativo que tomam as decisões independentemente do que o Estado ou do que a própria União dizem. É muito simples. Se o prefeito da sua cidade quer mudar um fluxo de rua, a rua vai para cá, ele quer que agora a rua venha de lá para cá, ele faz isso livremente, ele não precisa pedir a autorização para o Estado ou muito menos para um governo central, como em tese seria no Estado unitário. Então nessas federações há o quê? Há uma descentralização de poder. Como eu te disse, em estados muito grandes funcionam muito bem as federações, porque aí a gente tira toda aquela pressão do Estado unitário, daquele único centro de poder e acaba espalhando isso para que as localidades acabem se governando. Mas, além de federações, nós temos também confederações ou estados confederados, que são aquelas formas de Estado onde se reúnem vários estados soberanos, vários estados unitários ou federados. Então, quer dizer, nesses estados confederados, nós temos um bloco formado por vários países que juntos formam uma confederação. Aí você fala, ah, Antônio, é igual bloco econômico? Não, não necessariamente. A confederação é um passo além
do bloco econômico. Não vou explicar também tanto essa diferença aqui hoje, até porque as confederações hoje na prática já não existem mais. Elas são meio que peças de museu. O que a gente tem hoje, basicamente no mundo, são estados unitários e estados federados. As confederações ficam aí como uma lembrança histórica, mas é verdade que às vezes, a depender da prova de concurso público que você vai fazer, elas até aparecem. É importante aprofundar um pouco mais a diferença que há entre Estado federado e confederado. No Estado federado, há uma Constituição regendo-os. Esses estados federados são regidos por constituições. A República Federativa do Brasil é regida por uma Constituição. A nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988. Agora, esses estados confederados, na verdade, eles são regidos por tratados internacionais. Não há uma Constituição única. O que há é um tratado internacional formalizando esta aspas, muito aspas, né, aliança entre países. Além disso, lá nos Estados Federados, não há possibilidade de separação. É verdade, quando se forma uma federação, quando estes entes autônomos acabam sendo criados para dar origem a um todo, não tem como um sair. Você já sabe, você já ouviu, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso está onde? Está lá no artigo 1º da Constituição. Artigo 1º que inclusive é reforçado no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, que fala em forma federativa de Estado como cláusula pétrea. Então, quer dizer, uma vez federados, esses entes, não podem eles sair. Você já deve ter ouvido falar no Brasil, o movimento Sul é meu país. É um movimento que faz sentido para a gente entender as diferenças e pensar essas diferenças de forma a fazer crescer o todo. Do ponto de vista constitucional atual, não há espaço para que o Sul se retire. Por quê? Porque nas federações não há possibilidade de separação, não há possibilidade de secessão. Às vezes essa expressão também acontece. Agora, diferente nos Estados Confederados, há sim possibilidade de separação. Um país que não quer mais fazer parte daquele grupo, ele denuncia o tratado internacional, pega as coisas dele e vai embora. Então há uma diferença significativa neste particular entre federação e confederação. Lembrando você que eu não vou fazer neste vídeo, salvo se você pedir, uma análise detalhada da Federação Brasileira. O que eu quero é justamente esta apresentação aqui. Mas voltando, além disso, lá nos Estados Federados, os entes que a compõem contam com autonomia. Isso aqui é importante. Nas federações, os entes que compõem o todo, no caso brasileiro, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a própria União, eles são dotados de um poder menor chamado autonomia. A autonomia dá a esses entes o direito de fazerem a gestão dos seus assuntos. Só que todos eles atuam nos limites de um poder maior chamado soberania. Essa discussão é bem técnica, ela é bem teórica, não vamos nos preocupar tanto com ela aqui. Apenas lembre que no Brasil o ente soberano é a República Federativa. Esta República Federativa, que é o país formado por União, Estado, Distrito Federal e municípios, ela sim é soberana. Agora, cada um destes entes menores, os municípios, o Distrito Federal, os estados, a União, eles são dotados de autonomia, quer dizer, eles vão, dentro dos limites da soberania, fazer a gestão dos seus assuntos. Agora, lá nas confederações, você já deve estar intuindo, os entes que a compõem são dotados de soberania, porque são países reunidos. Então aqui a gente tem um quadro bastante objetivo das diferenças entre as formas de Estado. Tome muito cuidado, elas podem aparecer na sua prova, elas são sempre citadas em livros de direito constitucional, você precisa conhecer. De novo, eu vou lançar ainda, se você pedir, esses vídeos mais específicos sobre a Federação Brasileira. Tem muita coisa legal aqui para você, tá legal? Gostou desse vídeo? Fez algum sentido para você? Te ajudou de alguma maneira? Então não custa nada você dar um likezinho aí, né? Esse vídeo é feito totalmente por mim, que sou professor de direito constitucional, eu que gravo, eu que edito, eu que faço som, eu que recorto, eu que preparo material, eu faço tudo. Aqui é produção caseira para levar para você um material artesanal de qualidade, tá? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, tudo de bom, bons estudos!